Olá, queridos. Eu sou a pastora Meire Henrique da ICAVE, trazendo para você o nosso Palavra de Vida, para abençoar a sua vida nesse dia. E a Palavra de Vida de hoje, ela está ali em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Nós estávamos comentando sobre esta palavra, sobre uma coisa sobrenatural que aconteceu perto de Pedro. Jesus tomou Pedro, Tiago e João, porque eles 3 seriam então a liderança da igreja primitiva. E Jesus queria prepará-los de uma forma especial. E Jesus dá a eles um momento sobrenatural maravilhoso, em que você vai perceber que Tiago não fala nada, João não fala nada, mas Pedro, como sempre, se precipita, E enquanto eles conversavam, Pedro teve uma brilhante ideia. Ele disse: Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. E a Bíblia Sagrada diz que o Pedro não sabia o que dizia. Muitas vezes é assim que a gente tem levado a nossa caminhada, sem saber o que é que a gente está falando, às vezes falando coisas que não edificam, ouvindo coisas que não edificam e não prestando atenção naquilo que realmente requer nossa atenção. Estava ali Moisés como representante de toda a lei, estava Elias como representante de todas as profecias, de todos os profetas, e estava ali Jesus representando a palavra, o caminho, o Filho de Deus, a árvore da vida, e Pedro preocupado em falar o que ele achava. Muitas vezes a gente está dessa forma. Queremos nos aproximar de Deus, mas só para desabafar, só para falar o que a gente está achando, o que a gente acha que tem que fazer, quando na verdade Deus sabe muito bem o que ele tem que fazer. Jesus sabia muito bem o porquê daquele momento e por que ele estava dando aquela revelação para Pedro, Tiago e João. Mas Pedro não compreendeu que ali ele precisava mais ouvir do que falar. E às vezes é assim com a gente também. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu 2 ouvidos, uma boquinha só, para a gente falar menos e ouvir um pouco mais. Quando a gente presta atenção um pouco mais naquilo que Deus está nos falando, quanta revelação que Deus nos dá, quanta direção que o Senhor nos dá. E quando nos aproximamos de Deus com o intuito de ouvi-lo, olha quanta coisa Deus pode estar nos dando ali. Eu fico imaginando, qualquer um de nós nos aproximando de Moisés, quanto de sabedoria, entendimento, de revelação Moisés teria para nos dar. Nos aproximando de Elias, quanto de profecia, de tudo quanto há, Elias teria para nos dar. Nos aproximando de Jesus, quanto que Jesus, que é a verdadeira palavra, a palavra da verdade, poderia nos dar. Olha quanto Pedro deixou de receber, porque ele estava mais preocupado em colocar a posição dele, em colocar aquilo que ele acha. Então nós encontramos sabedoria nesta palavra. Vamos ouvir mais, pessoal, vamos prestar mais atenção nas palavras que o Senhor nos dá, naquilo que Deus tem nos falado. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que a palavra de Deus, ela deixa de ser o caminho, e o homem está começando a ocupar esse caminho. Você liga aí no seu celular e tem um falando: olha, eu estou profetizando isso, olha, eu estou te dizendo aquilo, olha, filho meu, eu estou te dizendo aquele outro.
Raramente você vê alguém abrir a Bíblia Sagrada e ler a palavra de Deus. E tudo que nós precisamos sobre a nossa vida, sobre a piedade de Deus conosco, está tudo aqui providenciado na palavra de Deus. Fique mais atento àquilo que Deus tem a falar com você. Preste mais atenção àquela palavra que Deus lhe abre, às oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Sabe que este momento que nós estamos aqui é uma oportunidade que Deus está te dando de você prestar atenção que talvez, e só talvez, tudo aquilo que você tem pedido a Deus, Ele vai te dar através de uma palavra que Ele tem dado a você. E que talvez você não tenha dado ouvidos a essa palavra. Porque tem muitas palavras dentro de você. Tem muitas direções. Então, muito cuidado. Fique atento para isso. Ali nós vamos ver também no Evangelho de Mateus, exatamente nesta palavra, uma outra coisa muito bacana, né? Porque aqui mostra a visão de cada um. E na visão de Mateus, o que aconteceu aqui foi um pouco mais grave, né? Em Mateus, no capítulo 17, no versículo 1, diz que eles estavam nessa situação. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, conduziu eles ao alto monte, se transfigurou, resplandeceu como o sol, aquela coisa maravilhosa, apareceram Moisés e Elias também. E no versículo 4 diz assim: e Pedro, tomando a palavra, olha para você ver isso, Pedro teve a ousadia de tomar a palavra de Jesus, de Elias e de Moisés. Não deu a oportunidade para Jesus, nem para Elias, nem para Moisés. Ele tomou essa oportunidade para si. E a Bíblia Sagrada diz aqui, né, que Deus foi um pouquinho mais grave com Pedro. Diz aqui no versículo 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem se compraz a minha alma, a ele ouvi. Irmão, você vai ver que Deus aparece numa nuvem, no momento daquela transfiguração, não porque Deus tinha planejado isso, mas para dar um cala-boca em Pedro, que falava mais do que era necessário e não estava ouvindo aquilo que Jesus tinha para falar. Lembre-se disso. Nós estamos aqui para sermos dirigidos e orientados. E essa direção vem da palavra que Deus te dá. Preste atenção. Ouve Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ouve a palavra de Deus. Para de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Para de ouvir o que os colegas estão falando. Para de ouvir o que alguém possa estar te dizendo para te entristecer. Ouve ao Senhor. Ninguém é obrigado a ouvir aquilo que não vem da parte de Deus. Então, toma uma decisão forte para a tua vida. Diga assim, ó, na minha vida, só palavra de vida. Só a palavra de Deus. Ouve ela. Você vai ser muito bem sucedido e tudo vai dar certo para você. Eu quero orar por você agora. Pai Santo, eu oro para que neste momento o Teu Espírito Santo faça mais do que eu estou fazendo. Fale mais do que eu estou falando. Que o Teu Espírito, meu Deus, possa mostrar para essa pessoa que tudo o que ela precisa está em Ti. E é nesse momento que ela precisa aprender a Te ouvir mais. Amém? Deus abençoe você, toda a sua casa, e estaremos aí domingo que vem com o nosso momento da palavra de vida. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou a pastora Meire Henrique da ICAV, Igreja Cristã Água da Vida. Nosso endereço, Alameda Coronel Otávio Brasil, número 27, no bairro do Balneário, bem ao lado do Shopping dos Pisos. Deus abençoe vocês.